Bom dia, podemos iniciar? Bom dia a todos e a todas. É um prazer para nós que estamos aqui, a doutoranda e professora Lana, o doutorando Jonathan e eu, estarmos nesse momento especial participando do Seminário Integrador da Rede Nordeste de Ensino, RENOEM. Saliento também que todos podem interagir realizando perguntas e comentários no chat também, tá? Graças a Deus, o grupo de pesquisa em inovação de recursos didáticos, produtos educacionais e tecnológicos, o GREPET, vem tendo muitas bênçãos, até acima do esperado, com várias publicações, produtos educacionais, tecnológicos, que também serão abordados nessa live. Utilizando o princípio inicial da concentração focal inicial para o desenvolvimento de textos, produtos educacionais e tecnológicos, e em seguida realizando a expansão social desses produtos, através desses momentos especiais, como o compartilhamento dessa live, vamos tentando contribuir com a pesquisa científica e aplicada no contexto das nossas instituições de ensino, pois o grupo GREPET ele é interinstitucional. Bem, muitos cursos de pós-graduação do Nordeste, como a RENOEM, tem o intuito de fortalecer o ensino e a pesquisa na região Nordeste. Dessa forma, apresentamos essa ferramenta It-Real, gratuita, de realidade aumentada, ainda pouco conhecida no Brasil, para ser utilizada livremente nas escolas de ensino fundamental, médio ou superior, tanto nas regiões metropolitanas, quanto nas mais distantes cidades do interior do Nordeste, como também do Brasil como um todo. Nesse sentido, essa palestra tende a ser instrutiva, interativa e lúdica. Gostaria de salientar também que a realidade aumentada é uma das tecnologias livres que pode ser incorporada de forma simples ao processo de ensino-aprendizagem por meio de uso de computadores e smartphones. A ferramenta It-Real, que será apresentada, foi projetada para utilizar bibliotecas nativas dos navegadores convencionais, como Google Chrome, Mozilla Firefox. Portanto, são acessíveis em todos os smartphones atuais. É open source e gratuita. Durante a apresentação dessa live, vão surgir alguns QR Codes, em que todos nós podemos interagir apontando a câmera do celular para o QR Code, em seguida para o marcador, e aí surgirá uma imagem em realidade aumentada, tá? Quem quiser interagir e puder ter dois dispositivos conectados. Para construir a imagem 3D em realidade aumentada de forma gratuita, é possível utilizar alguns softwares, como tinkercad.com/Phoenix, Polycan, Blender.org, como também baixar em outros repositórios, como Sketchfab, que será apresentado a seguir. Essa palestra tem o objetivo de apresentar essa tecnologia, né, gratuita para todas as instituições de ensino, e é com grande prazer e satisfação que passo a palavra para os palestrantes Jonathan Felipe e Lana. Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer o convite para esse encontro tão importante e de grande relevância para a gente, para a pesquisa e para a sociedade como um todo. Bom dia. Aproveito para agradecer também o convite. Espero que essa palestra ajude vocês a incorporarem a realidade aumentada, né, nas suas práticas de sala de aula. Então, vamos começar a apresentação. O nosso tema dessa conversa são aplicações práticas e interdisciplinares de realidade aumentada no ensino. Então, eu acredito que muitos de vocês nunca tenham ouvido falar de realidade aumentada. Então, vocês vão perceber que é uma ferramenta totalmente acessível, totalmente simples de ser usada no ensino. Então, a gente vai conseguir mostrar para vocês, por meio da ferramenta It-Real, e com diversas aplicações dentro da área de ensino. Então, vamos começar. Aqui a gente traz um pouco da estrutura da apresentação. Nosso currículo, pouco mais resumido, professor Dr. Sandro, que é o nosso mediador, eu, Jonathan Felipe da Silva, e a Lana Priscila Souza. Nós três somos pesquisadores do GREPET e trabalhamos justamente esse tema de realidade aumentada no ensino. Então, no meu caso, desde o mestrado eu venho trabalhando realidade aumentada,
inclusive com bastante êxito. Os alunos, que muitos deles nunca tinham ouvido falar desse tema também, eles conseguiram compreender de uma forma bem prática a aplicação da realidade aumentada e os objetivos também educacionais. Então, vamos falar um pouco sobre o tema. Bom, em relação às tecnologias do ensino, a gente sabe que as tecnologias, elas entraram na sala de aula como forma de auxiliar, como forma de otimizar o ensino. Quantas tecnologias, né, a gente tem usado em sala de aula? E quando eu falo tecnologias, não se resume apenas a projetor, coisas tecnológicas, notebook, não. Tecnologia é um pincel, é uma lousa, né, caderno, lápis. Então, tudo isso configura uma tecnologia. Porque a tecnologia, na verdade, no seu conceito inicial, ela é uma ferramenta que visa resolver um problema. Então, ao longo dos séculos, são desenvolvidas tecnologias. No nosso caso do ensino, na atualidade, as tecnologias digitais, elas são bastante úteis. Então, muitas vezes, quantas vezes um slide nos ajudou numa apresentação, muito mais do que uma lousa, né? Então, a gente vai se adaptando e se readequando às tecnologias. Então, essa tecnologia no ensino, ela favorece justamente a visualização. E não somente a visualização, mas a imersão, a experiência. E eu posso dar, assim, inúmeros exemplos de tecnologia de sala de aula. E uma delas é a realidade aumentada, que inclusive já é utilizada há muitos anos, não da forma como a gente queria que fosse, né, até pela falta de conhecimento, mas a gente vai mostrar que é possível. Mas muitos livros didáticos já usam a realidade aumentada como uma forma de os alunos conseguirem interagir com o conteúdo de forma tridimensional. E a gente também vai mostrar como isso é possível. Então, só para mostrar que a tecnologia, ela abarca tudo isso, todo esse conjunto de ferramentas, não apenas digitais, mas ferramentas manuais, tudo isso abarca o campo da tecnologia. Hoje em dia, nossas redes de internet avançaram muito, né? Computadores, celulares, então a gente precisa acompanhar isso, a gente precisa acompanhar e trazer para a sala de aula, porque nossos alunos, mais à frente a gente vai falar um pouco, mas muitos deles têm um smartphone, com eles, né, na mochila ali. Então, se a gente for radicalizar, né, e existem várias discussões sobre isso, vários artigos, dissertações que mostram o celular em sala de aula, a importância. Tem os lados positivos e os lados negativos. Então, a gente tenta trabalhar os dois, sem radicalizar e trazer o celular como forma de aliado para o ensino. Porque é a realidade, o aluno tem o seu celular, ele consegue ter acesso a sites, aplicativos. Então, a gente precisa trabalhar essa tecnologia com eles, precisa caminhar junto com eles. E a realidade aumentada, ela vem justamente para isso, porque apenas com o celular a gente consegue acessar. Um celular com acesso à internet. Então, o aluno vai ter acesso a um conteúdo e a uma experiência que ele nunca teve antes. Por exemplo, no mestrado, vou falar um pouco também, a aplicação que eu fiz, que é uma interação tridimensional com edifícios. Então, o aluno conseguia ver o edifício pelo celular. Então, o aprendizado, o ganho no aprendizado é muito amplo mesmo. Assim, o aluno pegava um livro ali, livro físico, via uma foto do prédio, então ele não tinha a mesma experiência de aprendizado, ele não conseguia visualizar o prédio, ou visualizar um elemento químico ali pela uma foto, né? Não conseguia compreender a ligação química. Então, quando ele estava à frente da realidade aumentada, ele conseguia entender, e conseguia interagir e entender, por meio da imersão. Então, apenas com o celular ele consegue ter acesso. O nosso objeto de estudo, como eu falei, é a realidade aumentada, né? Que é essa tecnologia, que ela possibilita a sobreposição e a interação de animações e imagens tridimensionais no mundo real. Ou seja, a realidade aumentada, ela utiliza o mundo real como base e insere nesse mundo real elementos tridimensionais. Por exemplo, tem um jogo famoso que muitos de vocês jogaram ou conhecem alguém que jogou, que é aquele Pokémon Go, que você saía na rua caçando Pokémon, né? Então você ia lá com o celular, você apontava o celular para um objeto, o chão, ou a calçada, e ali gerava um Pokémon. Então você realizava a missão de capturá-lo. Então isso aí era a realidade aumentada. Você andava na rua, o mundo real era a sua base. E a partir da base do mundo real, você era alimentado com informações virtuais. Então isso é utilizado também em vários filmes, né? Homem de Ferro,
várias aplicações também, livros. Então, hoje em dia, é nossa realidade mesmo, realidade aumentada, só que a gente precisa se adaptar e precisa compreender e utilizar no nosso dia a dia. E não se trata de considerar a realidade aumentada substituindo outras estratégias, ou seja, a gente foi formado com o ensino tradicional e deu certo, né? A gente conseguiu, todos os sistemas sem limitações, a gente conseguiu aprender com as limitações do ensino tradicional. Assim como o ensino também em realidade aumentada tem suas limitações. Então a gente precisa não excluir o outro, mas conseguir interagir com eles e trazer para a nossa realidade essas tecnologias que estão aí. Estão aí e a gente precisa realmente se adaptar. Então, cada uma delas tem suas qualidades para agregar o processo de ensino. Então, aqui é apenas um exemplo de uma aplicação da realidade aumentada, que você aponta o seu celular para um código, que é chamado um marcador, realidade aumentada, entendido como marcador. Pode ser um QR Code, pode ser um papel, pode ser qualquer coisa, uma mesa. E aí vai ser gerada uma imagem tridimensional desse objeto. Ou seja, o aluno vai conseguir manipular o objeto, consegue rotacionar, consegue dar zoom, consegue ver características que ele não conseguia ver numa foto. Então, isso ganha, você imagina o quanto isso vai agregar ao processo de ensino. Porque o aluno está com o seu celular ali com ele, na mesa, na mochila, ele vai ter que utilizá-lo como ferramenta de ensino. Não apenas como entretenimento, né, conversas, vai ser uma ferramenta poderosíssima de ensino. Então, aqui apenas alguns exemplos. E a gente traz uma definição. O Milgram, ele traz um contínuo, que eu vou mostrar no slide seguinte, que ele apresenta a visão da realidade aumentada dentro de um contínuo. E ele compara justamente com a realidade virtual, que é um outro tema que a gente pode até passar horas e horas falando, mas eu vou falar bem rápido também. E nesse contexto, ele vai mostrar esse contínuo. Então, vou mostrar aqui e explicar. Ó, o Milgram, em 95, ele já falava disso, e a realidade aumentada é da década de 60 também. Desde a década de 60 já é feito equipamentos de realidade aumentada e virtual. Mas o Milgram, ele fez esse gráfico que ele mostra o mundo real, do lado esquerdo, e ele vai sendo incrementado com informações até se tornar um mundo virtual, que é a realidade virtual. Então, a realidade aumentada, ela está nesse meio. E a realidade virtual, ela é uma imersão total da tecnologia, você esquece o mundo real. Então, esse meio termo é a realidade aumentada. E você vê aqui nesse meio também a realidade mista, que chama, que inclusive é um objeto de estudo nosso, meio da Ana Priscila. A gente está estudando a realidade mista também, que ela agrega realidade aumentada e realidade virtual. E a virtual é um pouco mais complexa de ser aplicada, mas também é viável, porque o aluno ele vai sair do mundo real, vai esquecer esse mundo e vai emergir no mundo totalmente criado, totalmente desenvolvido e interativo. Então, para ele emergir dessa forma, ele precisa de um óculos. Inclusive, é um óculos que a gente também está estudando, que é esses óculos aqui, de realidade mista, né, virtual. Então, a gente precisa de um óculos. Mas a realidade aumentada não precisa. Apenas o celular a gente consegue aplicar. Então, por isso a facilidade, sala de aula com os alunos. E você vai ver que é uma facilidade realmente bem tranquila, né? Ó, você vai ver aqui, um ambiente real, uma imagem, né? Então, ele começa a ser incrementado de informações virtuais. Você vê a torre ali de Pisa, né? Você vê informações sobre ela, de história, consegue ver geografia, física, matemática, tudo. Tudo isso por meio da realidade aumentada. Então, o aluno consegue ter uma aula interdisciplinar, transdisciplinar, né, sobre o tema. Certo. Então, vou passar a palavra para a Priscila, falar um pouco do Itreal, que é o nosso software. Então, vamos lá, né? A gente vem trabalhando com realidade aumentada, como fala o John, com realidade mista, realidade virtual, mas assim, eu principalmente venho trabalhando em cima da realidade aumentada, e o professor Sandro, ele desenvolveu, né, essa ferramenta chamada Itreal. A gente, como estudante, né, do grupo de pesquisa, a gente vem trabalhando, né, na divulgação dessa ferramenta, a gente vem trabalhando na aplicação dessa ferramenta, né,
nas aulas. Então, ela chama It.Real, né? É uma tecnologia imersiva de realidade virtual aumentada, e ela foi projetada e programada e disponibilizada como ferramenta didática, né, da internet das coisas. Ela é livre, interdisciplinar, o professor já falou sobre isso no começo, e ela trata de uma introdução da realidade aumentada, né, já que nem todo mundo tem esse acesso, é uma ferramenta inicialmente introdutória, que pode ser utilizada por jovens, por adultos, por crianças. Como o professor falou, de ensino fundamental a ensino superior, a gente não tem restrição para usar o It.Real. Pode passar. Então, assim, as características do It.Real, para a gente começar, a gente vai já botar isso na prática, mas a característica dele, daquilo que a gente vem desenvolvendo no nosso estudo, né, que a plataforma foi idealizada, com a participação de doutorandos da Rede Nordeste de Ensino, né, eu e o John estamos com o professor Sandro aí desde o começo, né, ele foi desenvolvido, essa ferramenta ela foi desenvolvida, se eu não estou enganada, em março de 2023, né, em março do ano passado, ela é bem recente, tanto que a gente já escreveu, eu já escrevi um artigo, já escrevi um capítulo de livro sobre o It.Real, e o artigo, se eu for parar para pensar hoje, depois de ter aplicado várias vezes, ele já não está tão atualizado, né, naquilo que eu precisaria falar sobre ele hoje, para você ver como, assim, como a gente demora um pouco para publicar aquilo que a gente vem estudando, as coisas vão ficando... ele não é ultrapassado, o artigo não é ultrapassado, mas eu teria mais coisas para acrescentar hoje, é mais ou menos isso. Visa disponibilizar novos recursos didáticos, né, para contribuir com metodologias ativas nesse processo de ensino, nesse processo de aprendizagem. Pode passar, John. Então, ele foi projetado como uma ferramenta livre e interdisciplinar, isso é bem importante, né, levar em consideração que é interdisciplinar. Não é necessário que você conheça programação para você elaborar, nesse caso, uma imagem que é vista em realidade aumentada, não é necessário, então é um dos ganhos que a gente tem com a ferramenta. É uma plataforma de código aberto, então todo mundo que entender como é que funciona pode dar uma mexida, pode dar uma reorganizada lá no que a gente tem na plataforma, tanto que a gente está nesse processo, né, de aplicação, de reorganização, a gente está vendo possíveis problemas, possíveis soluções para os problemas, a gente vem tentando, dia a dia, se reorganizar para fazer a plataforma melhor que a gente puder oferecer, né, mais ou menos nesse sentido. Então, assim, vão aparecer, como o professor falou, ao longo dessa apresentação, alguns QR Codes. Quem tiver com 2 dispositivos, o computador e um celular, pode apontar. Quem tiver com 2 celulares, a mesma coisa. Quem tiver só com um dispositivo, né, que é o computador, eu sugiro colocar o endereçozinho ali em cima, e quem tiver só com o celular, não vai dar para acessar o QR Code, mas tudo aquilo que você poderia ver com o celular, eu trouxe para cá também para disponibilizar para aquelas pessoas que não tiverem esse acesso dos 2 dispositivos, tá? Então, dá para todo mundo ver tudo aquilo que é preciso. Pode passar, John. Primeiramente, o nosso endereço é esse daí, né? samusb.org/It.Real. Esse São USB é um blog que a gente tem, onde tudo aquilo que a gente faz no grupo de estudo é disponibilizado, né? Então, o It.Real é um dos braços aí desse blog, tá? A ferramenta, ela é disponível já neste aplicativo, então, como o professor falou, todo mundo pode acessar, né? Basta que você tenha um navegador, Google Chrome, Mozilla Firefox, enfim, o que a gente tiver, aí você digita lá app.samusb.org/It.Real. E aí a nossa página inicial do It.Real, essa páginazinha azul, pode passar aí, João, por favor? Eu vou trazer só a visão, né, de como é que é o site, caso vocês não consigam esse acesso agora, né? A nossa página, essa ferramenta It.Real, ela tem uma página única, tá? Então, essa página única, ela é dividida por cores, onde é uma página muito autoexplicativa, tem link para vídeo, daquilo que a gente fala sobre It.Real. Então, tudo aquilo que a gente menciona, a gente está explicando direitinho aí na página. Então, essa partezinha azul é falando da realidade aumentada, como é que ela funciona, aquilo tudo que o John falou no começo, né? Que a realidade aumentada, ela vem para enriquecer aquilo que a gente tem de real, né? Você insere elementos virtuais no mundo real, essa daí é a ideia. Aí, quando você desce um pouquinho a página, ela muda de cor, passei, João. Tem essa páginazinha, essa partezinha amarelinha, né, meio laranja, meio amarela, enfim, não sei como é que vocês estão enxergando aí, que faz uma outra explicação, fala que o próprio It.Real, ele tem um repositório dinâmico, né, então tudo aquilo que você coloca
no ambiente, ele fica salvo, então tudo aquilo que as pessoas colocam também fica salvo, também fica disponível lá, tá? Então a gente tem um repositório, vou falar sobre ele depois. Aí, seguido, nessa página roxinha aí que tem esse Szinho, que é o nosso marcador, fala qual é o tipo, né, de imagem que a gente pode colocar no Trial, que é uma imagem .glb, que os arquivos eles têm um formato, então no nosso caso a gente aceita formatos aqui no hreel.glb. A ideia vai ser essa, procurar na internet imagens 3D no formato que tenha o finalzinho .glb, tá? Passei, John. E lá no finzinho tem o perfil, né? Você cria o seu perfil e nesse perfil você coloca lá a sua imagem que vai ser vista no Hreel em realidade aumentada. Tá? Então, vou falar um pouquinho sobre esse perfil. Não vou falar ainda da criação, vou esperar um pouquinho, mas vou tentar iniciar falando sobre esse perfil. Pode passar. Esse daqui é um dos perfis que foi criado pelo professor. Ele colocou essa imagenzinha aí de microcontrolador. Então, enquanto eu vou falando, vocês podem, quem tiver com os dois dispositivos, né, pegar o seu celularzinho, apontar a câmera para o QR Code, vai pedir que você vincule, vai aparecer a mensagem lá, vincular, alguma coisa assim, eu não lembro a mensagem toda como é, você aperta para vincular, a tela vai ficar branca, vai entrar no ambiente Hreel e você aponta para o marcador S. Quando você aponta para o marcador S, vai aparecer essa imagenzinha aí. Essa imagem é a imagem de microcontrolador. E aí você vai vê-lo em realidade aumentada e como a gente pode mexer nisso daí, a gente pode ampliar, pode reduzir, pode rotacionar. Então, assim, vai ser muito útil, porque se a pecinha for uma pecinha muito pequena, né, você podendo ampliar, você consegue enxergar todos os comandos que tem aí nessa pecinha. Né? Então, assim, é muito interessante que você tenha essa visão em realidade aumentada. Então, você aponta para o QR Code, a sua câmera, você vincula, e depois você tem que apontar para esse Szinho. Esse Szinho vai ser o nosso marcador, tá bom? E aí, assim, enquanto você faz isso, acontecem alguns problemas ou não. Né? Então, de repente, o seu celular dá tudo certo, você consegue enxergar. Tem celular que não, que abre uma tela, fica gigante e você não enxerga nada. Esse é um dos problemas. Esse problema, ele não tinha sido previsto antes, né? Ele foi previsto quando eu comecei a falar sobre isso em alguns lugares e as pessoas me mostravam como é que aparecia no celular delas. Como é que eu ajeito isso daqui? Eu não estou conseguindo enxergar nada, não estou conseguindo ver como é que funciona. E aí a gente tem duas soluções para isso, né? A primeira, que ajuda, mas não resolve, é você mudar de navegador. Né? Você, de repente, está usando o Google Chrome, você coloca para ser o seu navegador padrão o outro, Mozilla. Ajuda, problema, não resolve. Aí, o que resolveria isso daí? Então, eu vou tirar dessa página, tá? Para o pessoal que não conseguiu ver, a gente vai ver outras imagens, porque eu vou tentar ajudar vocês a resolver esse problema. Pode passar, John. Se vocês estiverem com esse problema de ver esses, como se fosse um zoom, uma imagem gigante, o que você faz? Você vai lá na sua página, numa página da internet qualquer, né? Aperta aqueles 3 pontinhos ali, tá? Vai em configurações. Em configurações, você procura acessibilidade. E o seu problema, ele vai ser resolvido na acessibilidade, porque vai estar marcado lá um zoom forçado, né? Vai estar lá marcado forçar zoom. Quando está marcado forçar zoom, essa página aparece desconfigurada. Então, você desmarca. Você desmarca o forçar zoom, e na hora que você desmarca, você consegue ver sem problemas. Então, isso daí a gente levou um tempão para descobrir, né? Porque parece uma bobagem, parece uma coisa pequena, mas até eu chegar pensar que a solução seria esse zoom forçado, que eu nem sabia que tinha, né? Tive que mexer em várias configurações de alguns celulares que eu utilizei como base da minha família e tudo, para tentar chegar nessa solução, né? Então, você desmarca, aí pode passar, John. E aí eu trouxe outras aplicações, porque agora vocês vão conseguir ver, né? Quem estava com problema no celular vai conseguir ver direitinho. Esse daí é um bonequinho do Mario, né? A mesma ideia, você aponta para o QR Code, você faz a vinculação, agora vai dar tudo certo, você aponta para o marcadorzinho S e você vai ver essa imagem em realidade aumentada. Então, quando você tem esse problema e segue os passos que eu falei, ele vai ser resolvido, né, de pronto, você vai conseguir enxergar. Se ainda persistir o problema, vocês avisam, né, porque a gente tem que encontrar outra solução, né? Se ainda persistir o problema, você fazendo isso. Se você não conseguir, depois a gente pode conversar e eu explicar isso mais uma vez e de forma
talvez mais simples, mas, assim, não tem muito o que errar, não, tá? Então, assim, antes da gente criar o nosso perfil, que eu sugiro que vocês tentem criar um perfil, eu estou mostrando perfis que já foram criados, tá? Essa daí é a nossa segunda imagenzinha. Quem não conseguir apontar o celular, né, fazer todo esse esquema com o QR Code, a imagem que vai ser vista é essa daqui, essa que está aí do ladinho. Pode passar, John. Tem mais um. Esse é um coração realista que a gente tentou colocar, né? O professor conseguiu na internet, essa imagem de LB. Quando você abre, ele é bem interessante, né? Você amplia, reduz. É uma imagem incrível, essa daí, né? É claro que aqui, quando eu trago a foto, não fica tão incrível assim, mas na hora que você aponta o QR Code, faz todo aquele esqueminha do marcador, vai ficar uma imagem muito boa de se trabalhar. Então, assim, você vê que existem elementos diferenciados. Eu trouxe o microcontrolador, eu trouxe uma imagenzinha de uma diversão de criança, né, um desenho, Mário, e trouxe um coração realista. Então, a gente tem aplicações, de fato, que são interdisciplinares. A gente pode utilizar em vários contextos, né? Pode passar, John. E aí, nesse pensamento, surgiram duas ideias. Uma das ideias foi que o professor Sandro trouxe para a gente, que é de criar alguns cards onde aparecem umas moléculas de química. Então, assim, a gente pode utilizar isso em aulas de química, né? Então, quem for da química e quiser utilizar, a gente tem um PDFzinho com a disponibilização desses cards todos, se eu não me engano, são uns 20 cards ou um pouco mais, né? Então, tem várias moléculas. Eu trouxe algumas. Passei, John. Se você apontar o QR Code, mesmo ele sendo pequenininho, assim, como tá, você vai conseguir enxergar, tá? Essa primeira é a molécula da água. E aí você tem essa moléculazinha da água em realidade aumentada, aí do lado. A segunda, não sei se dá para ver direito, como está ali na imagem do celular, é a molécula do paracetamol. Então, a gente tem aí as ligações direitinho, mostrando como é que funciona. Então, eu acredito que é interessante, quando você vai explicar o conteúdo, você mostrar determinados pontos, tá certo? Porque, por exemplo, eu sou da matemática, e quando você vai explicar a geometria espacial, na segunda série, terceira série do ensino médio, e você espera que os alunos compreendam como é que funcionam aquelas fórmulas de área, de diagonal, de volume, a gente tem um problema que enxergar aquilo ali não é intuitivo. Você enxergar aquilo que a matemática traz para a gente, de fato, não é intuitivo. A gente precisa de um trabalho contínuo para enxergar aquilo ali. Então, assim, o aluno, ele conseguir enxergar que ali no meio do cubo existe uma diagonal, né? Existe um segmento que eu chamo de diagonal, e para ele enxergar como é que chega na fórmula, que ali dentro existe um triângulo retângulo que ele não está vendo quando eu desenho na lousa, né? Talvez, se ele tiver um material que possa manipular, o GeoGebra pode ajudar, o material concreto pode ajudar. Então, assim, a realidade aumentada, ela vem para fornecer esse auxílio, para fornecer essa ajuda. Né? Não vem para tomar o lugar de ninguém, não é essa a função. É fornecer um auxílio nesse sentido. Passa aí, John. Eu trouxe mais duas. Eu trouxe o DNA e o RNA, né? Fita dupla, fita simples, aí para a gente poder enxergar a diferença. Então, talvez, quando a gente fale sobre isso, quando a gente ouça sobre isso na aula de biologia, né? Assim, você ter o acesso a essa manipulação da molécula talvez ajude. Né? Então, a gente tem também esses aí. E inspirado nesses cards da química, eu criei uns de matemática para trabalhar os sólidos de Platão. Então, eu tenho os 5 sólidos, né? Tem lá, acho que eu coloquei o nome do perfil cards, né? E tem lá os perfis do sólido de Platão. E aqui eu trouxe um deles, né, em realidade aumentada, para poder mostrar para vocês. Mesmo esquema, né, mesmo trabalho. Então, a nossa ideia é que a gente tenha acesso de forma dinâmica a essas imagens por meio do Itch.io, né? E aí pode passar, John. E eu vou explicar para vocês agora como é que você cria um perfil no Itch.io. Mais do que criar um perfil, eu vou explicar como é que você cria um perfil e como é que você acessa perfis que já existem. Porque como a gente já tem muita coisa lá no Itch.io, você pode utilizar o que já tem também, né? Mesmo que você não crie. A única dificuldade que eu vejo você usar aquilo que já tem é porque, às vezes, você não vai saber onde encontrar. Eu não sei se no perfil da Lana vai ter isso, aquilo. Porque, por exemplo, essas cards de matemática, eu não criei no perfil Lana, eu criei no perfil chamado Cards. Então, às vezes, você vai ter uma dificuldade de encontrar por conta do lugar. Como é que a pessoa criou o perfil dela, né? Então, a chance de você criar esse perfil, você faz o upload da imagem, ou você insere
é um link que tem uma imagem, lembrando que a imagem que vai ser fornecida tem que ser uma imagem no formato .glb, tá certo? Passa aí, João. Aí, assim, o professor falou sobre isso no começo, vou só dar uma reforçada. Esses arquivos, eles podem ser modelados, né, com programas tipo Blender, tipo Tinkercad, ou o Polycan. O Polycan, ele é interessante, eu conheci ele esses dias, porque ele não estava disponibilizado para Android, faz pouco tempo que ele foi disponibilizado, eu acredito, ele era mais do iOS. Ele permite que você escaneie coisas ou pessoas, inclusive, e que você consiga essa imagem 3D da pessoa, que pode ser colocada no arquivo .glb. Né? Eu acho isso bem interessante. Ou você encontra gratuitamente essas imagens, tipo GLB, em repositórios como Sketchfab, Free3D, Skid, enfim, tem muitos repositórios. O que eu mais utilizo é o Sketchfab, que é o que eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona. Então, assim, para criar o perfil, essa é a nossa paginazinha aí. O que vai interessar para a gente? É o seu nome, né, o nome que você vai utilizar para criar esse perfil e o arquivo que você vai adicionar. Como eu falei para vocês lá no começo, o artigo que eu escrevi antes, ele está meio desatualizado porque a gente tinha um problema de escala, por exemplo. Então, assim, às vezes você inseria uma imagem GLB, ela ficava ou muito grande, que você não tinha condições de manipular, ou muito pequena, que você às vezes nem enxergava que ela estava lá, que ela tinha sido colocada. Então, a gente conseguiu tentar trabalhar esse problema da escala, colocando aí, né, um dimensionador de escala, né, que pode ser que lhe ajude. Se você perceber que ficou muito pequena, dá uma ajeitadinha na escala. Se você perceber que ficou muito grande, dá para ajeitar essa imagem. Tá? Então, já foi uma coisa que foi acrescentada depois de a ferramenta pronta. Pode passar. Aí vamos lá, vou dar um exemplo, tá certo? Primeira coisa que eu fiz nesse exemplo aqui foi procurar a minha imagem. Então, eu entrei no Sketchfab. Quando você entra lá, você faz o login com a sua conta do Google mesmo, né? Como a gente faz em vários lugares. Então, você entra na sua conta do Google, lá se cadastra, não tem muito o que fazer. A nossa intenção vai ser utilizar imagens gratuitas, né? Você pode utilizar imagens pagas e tudo mais, mas, assim, não é a intenção, né? Já que a gente trabalha com ensino, a gente vai tentar utilizar imagens ou que a gente consiga modelar em algum desses repositórios aí que você tem para isso, ou que a gente consiga baixar aqui. Né? Então, eu coloquei ali, está bem marcadinho, que é o Free Standard, né? Que são imagens grátis que você tem. Então, você clica ali, imagens grátis, e aparecem as imagens que você pode acessar. Eu acho que eu coloquei música para fazer o primeiro exemplo. Passa aí, John. Eu coloquei música e aí encontrei este piano, né? E aí você vai lá e clica na imagem, aparece ali onde está a primeira setinha marcando, fazer download da imagem. E quando você pede para fazer o download da imagem, o que vai acontecer? Vai aparecer ali do lado, né, vários formatos para esse download, inclusive o GLB. E aí o GLB apareceram, se eu não estou enganada, 3 GLBs de tamanhos diferenciados. Eu cliquei primeiro no maior, porque eu imaginei, se é maior, a qualidade deve ser melhor e tudo mais. Eu não sei como é que vocês imaginam isso, né? Mas eu imaginei que como era maior, a qualidade fosse melhor. Então, cliquei nele. O que pode acontecer? Pode dar certo, pode dar errado. Deu errado. Passei já. Quando dá errado, o que vai acontecer? Não, eu falo já o que deu errado. Deixa eu voltar aqui para o perfil. Eu me enganei de slide. Então, assim, eu criei um perfil que eu chamei de Renoem Teste, tá? Então, é assim, existe aqui, quando você cria um perfil, underline, o nome da imagem. Então, esse underline, ele separa as duas coisas. O nome do perfil que você criou antes do underline, então o perfil que eu criei foi Renoem Teste. Depois do underline, o nome da minha imagem, que eu chamei de piano. Então, essa imagem, eu fiz o download dessa imagem. Aí aqui eu coloquei escolher arquivo, fiz o upload da imagem, né? Joguei ela aí e cliquei em Submit It Real. Você submete essa imagem, né, para criar o seu perfil com a relativa imagem que você colocou. Vai passar. Agora sim, deu errado, né? Deu errado por quê? Porque eu escolhi uma imagem e ela era uma imagem muito grande. E aí, na hora que dá errado, aparece uma mensagem. O arquivo enviado é muito grande, envia um arquivo de até 50 megas. Então, assim, o que pode dar de problema? Esse problema. Você enviou a imagem, essa imagem é muito grande, né? Não funcionou, então você volta e envia a imagem menor. Então, eu voltei,
eu salvei a outra imagem, né? Fiz o download da imagem menor, e aí, na hora que dá certo, acontece o quê? Perfil criado com sucesso. É isso. E aí, quando é criado com sucesso o perfil, ele pede que você clique aqui para acessar o seu perfil, né? Naquela marcaçãozinha azul ali que a setinha está apontando. Então, você clica ali, clicou, vai para a página seguinte, que é a página onde abre o seu perfil. Pode passar. Pronto. Esse daí é a imagem que você criou. Lembra que lá no começo eu mostrei que esse é o nosso trabalho? Você cria um QR Code, você tem um marcadorzinho do lado. Ali embaixo, se você olhar, tem o nome, né, do meu perfil, que é o Renault em Teste, e o piano, que é o nome da minha imagem. E aí você faz aquele processo lá do começo. Você aponta o celular para o QR Code, né? Vai pedir para vincular, você aponta para o Szinho, e aí você acessa aquela imagem do piano em realidade aumentada. Eu tirei uma foto de como é que ficou isso. Passa aí, John. Eu usei um celular para tirar a foto do outro, né? Olha como é que funciona, como é que acontece no celular de vocês. Você aponta a câmera, essa mensagenzinha aparece aí de vincular, né? Você aperta na mensagem de vincular, a tela fica branca, como eu falei lá no começo. Pode passar. Aí a tela fica branca e leva você para a sua imagem. Então, está aí a imagem do piano em realidade aumentada. E essa imagem, com os dedos, né, na função pinça, você pode ampliar, você pode reduzir, você pode rotacionar. Então, sim, foi um perfil que eu criei para poder apresentar aqui para vocês e apresentar como é que funciona essa ideia de criação de perfil. Tá? Então, o Renault em Teste é um perfil que foi criado e eu criei o Renault em Teste com 2 imagens. A do piano é a primeira e eu vou apresentar a segunda para vocês agora. Passagem. A segunda, eu acho que eu coloquei, não sei se eu coloquei computadores antigos, alguma coisa assim, né? Eu botei alguma coisa para aparecer uma imagem gratuita, né? Aí o mesmo trabalho, né? Ali, do ladinho, você vai ver, quando você baixa um pouco depois da imagem, tem fazer o download, né? Que seria o download gratuito. Fiz o download. Aparecem os meus formatos, né? Aqueles que eu quero usar, eu quero o GLB, então eu escolhi um deles. Fiz o download da minha imagem, aí voltei lá no perfil, né? Porque é assim, o perfil já existe, mas eu vou incorporar uma outra imagem para aquele perfil que já existe. Então, eu escrevi o nome do perfil de novo, Renault em Teste, porque eu quero que as minhas 2 imagens fiquem as 2 juntas no mesmo perfil. Se eu quisesse criar um outro perfil, eu colocaria outro nome, underline, e botaria o nome da imagem. Mas como eu quero tudo junto no mesmo perfil, eu vou colocar tudo lá no Renault em Teste. Então, eu fui de novo, Renault em Teste, que é o nome do meu perfil, underline, e eu coloquei o nome, aí depois underline, né, da minha imagem. Não sei se é computador antigo, alguma coisa assim. Né? Então, eu criei lá o nome da minha imagem. Pode passar, gente. Aí você faz a mesma coisa. Esse perfil foi criado com sucesso porque eu escolhi uma imagem agora de tamanho adequado. Né? Eu não escolhi uma imagem de mais de 50 megas, como não pode ser escolhido. Né? Então, escolhi a imagem correta. Apareceu aí perfil criado com sucesso, acesse o seu perfil, você clica. E aí a gente tem o QR Code, tem o marcador, o mesmo trabalho, apontou o celular para o QR Code, acessou o marcador, e a gente tem ali o nosso computador antigo, né? O nosso computador retrô, que ele pode ser ampliado, pode ser reduzido, pode ser rotacionado. Então, foi a segunda imagem que eu criei no mesmo perfil. Tá? Pode passar, John. Aí, assim, como eu falei para vocês, o Itreal, ele tem um repositório dinâmico da própria ferramenta. Então, como é que funciona? Nessa partezinha amarela, existe lá escrito Dynamic Repo, que é o nome do repositório. Já está até marcadinho, porque você clica no Dynamic Repo e ele lhe leva para o repositório. A página do repositório é uma página muito simples, essa página azul, aí que aparece um monte de nome aqui do lado da página, desse lado aqui, aparece um monte de nome aqui desse lado da página, e esse monte de nome que vem aqui é o nome dos perfis que foram criados. Né? Então, a gente tem aí todos os perfis que foram criados. Aí, a gente tem um ponto interessante para ser levantado aí. Eu posso acessar o perfil de outra pessoa? Você pode. Mas como é que você faz isso? Você vai clicar no nome da pessoa que você quer acessar, tá? Clica aí no nome. Vai aparecer aquilo que ela tem de imagem no perfil dela. E para você acessar, você vai copiar o endereço da imagem da pessoa e você vai precisar trocar .glb por .php. Porque o .php, ele vai lhe dar a visualização daquela páginazinha que tem QR Code, que tem marcador, tá certo? Então, passa aí, John. Quando eu cliquei lá no Renault,
Renan Teste, que foi aquele que a gente criou, né, para poder mostrar aqui as duas imagens para vocês. Se vocês olharem, o que está acontecendo aqui? Ó? Quando você abre o perfil Renan Teste, eu cliquei, ele está lá embaixo. Eu cliquei no perfil Renan Teste, lá em cima aparecem as imagens que eu adicionei no perfil Renan Teste. Foram duas imagens, né? A primeira imagem é a imagem do piano, a segunda imagem é a imagem do computador retrô. O terceiro nomezinho ali é o nome do perfil. Né? Então, tá ali, perfil, Renan Teste, aí tem file, que é a primeira imagem, piano, e tem file, segunda imagem, que é o computador retrô. Então, a gente tem duas imagens. Se vocês quiserem acessar essas minhas imagens de novo, vocês pegam o endereço, a partir do HTTP que tem ali, aí você veja, lá no final tem escrito .glb. O que é esse .glb? É o que eu usei para inserir a minha imagem, que é o formato da minha imagem. Quando você quiser enxergar, né, visualizar a imagem que eu inseri, você vai colocar lá no seu navegador e vai trocar esse GLB pelo PHP, que é onde você consegue enxergar aquele formatozinho que tem um QR Code e que tem um marcador, tá bom? Passa aí, João. Eu peguei aqui uma imagem, né, que eu tinha criado há algumas semanas, que foi do perfil Polycan. Eu falei para vocês do Polycan, lá no começo o professor Sandro falou também, o Polycan, ele é um aplicativo, né, que era só do iOS, hoje é do iOS e do Android. Ele não é gratuito, né, ele é pago, mas ele tem uma quantidade restrita, se eu não me engano, 5, 6 imagens que você pode fazer de forma gratuita. Então, como é que ele funciona? Você escaneia, né, algum objeto, alguma pessoa, seja o que você queira escanear. Esse daí é um brinquedo do meu cachorro, um brinquedo do Fred, eu coloquei em cima do sofá. Eu escaneei esse brinquedo, né? Fiquei passando, né, com o celular, apontando a câmerazinha, fazendo várias imagens para poder escanear. Tem uma quantidade de imagens que você faz para escanear. Então, escaneei, né, esse brinquedinho. E, depois de escaneado, eu coloquei no formato GLB e consegui inserir no Itreal para ficar uma imagem em realidade aumentada. Então, eu criei um perfil chamado Polycan, que só tem essa imagem, eu acho. Aliás, tem 3 imagens, mas são do mesmo dinossaurozinho que eu criei. Então, assim, criei o perfil, né? E quando eu clico lá em Polycan, eu estou acessando um outro perfil. Aí, como é que eu fiz para acessar esse dinossaurozinho? Eu peguei aquele primeiro endereço, né? Coloquei no meu navegador, troquei o GLB pelo PHP e obtive a página seguinte, que é essa que tem um QR Code. E aí, na hora que você aponta para o QR Code, aponta para o marcador, você tem acesso a esse brinquedinho aí que ele foi escaneado e hoje ele pode ser visto em realidade aumentada. E aí, ampliado, reduzido, o que a gente quiser fazer, né, para acessar essa imagem, é possível. Pode passar, John. Então, é isso. Sobre o Itreal, né, eu deixo vocês agora com o John, né, com algumas outras aplicações, mas estou à disposição para tirar dúvidas, né? Daqui até o final a gente está nessa disposição para tirar dúvidas de vocês sobre o ambiente, sobre o que vocês tiverem de dúvida em relação ao nosso conteúdo que está sendo passado. Então, eu deixo agora essa parte com o John. Obrigado, Lana, parabéns pela explicação, muito bom mesmo. Então, vocês conseguem perceber que essa plataforma ela é totalmente gratuita e bem acessível. Inclusive, vocês podem até colocar no chat se vocês já ouviram falar de realidade aumentada, que a gente pode até tirar essa dúvida. Então, dá para perceber, inclusive, que a realidade aumentada ela tem algumas características, que vocês viram pela explicação da Lana. Ela consegue trazer essa experiência imersiva para as pessoas, né? Além de visualizar esses objetos mais complexos, não apenas uma forma paralelepípeda, mas objetos complexos, como esse brinquedo de dinossauro, e diversas outras que a gente vai mostrar agora. E com isso a gente consegue explorar o estímulo dos alunos. Deixa de ser uma aula mais tradicional, que os alunos ficam apenas sentados, de forma passiva. A gente consegue trazer os alunos também para essa construção do conhecimento, por meio de metodologias ativas. E esse engajamento dos alunos trazem vários outros benefícios. Não, além da questão da atenção do conteúdo, sala de aula, mas também de buscar mais conhecimentos fora. Então, a gente vai trazer algumas aplicações. Eu trouxe um pouco para a minha área, que é de arquitetura, mas a gente vai ver que é possível aplicar de várias formas. No caso, eu vou trazer um pouco da minha experiência do mestrado, onde eu pude aplicar dentro da área de projeto arquitetônico. Então, começando assim, a história do princípio, né, do Gênesis.
eu também nunca, há poucos anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar de realidade aumentada. Então, a primeira vez que eu ouvi falar foi no campus Morada Nova, no IFCE. Então, isso eu achei tão interessante, porque eu não imaginava que a gente poderia aprender dessa forma tão interativa. Eu estava acostumado a ver apenas foto de livros, interagir de forma bem longe do conteúdo. Então, quando eu percebi essa possibilidade de trazer o conteúdo para perto de mim, manipular o objeto, então isso aí agregou muito à minha experiência, né, minha curiosidade, e eu consegui transformar em um projeto de pesquisa de mestrado. E estamos agora no doutorado. Agora não, já estava quase no final. Mas é uma área muito ampla de pesquisa. Então, se você for atrás, se você for professor ou tiver curiosidade, você pode ir atrás, que existe alguma forma de aplicação na sua área de estudo, de trabalho, e você consegue trazer para a sua sala de aula, ou até para o seu ambiente de trabalho também. Então, no meu caso, a gente consegue trabalhar projeto arquitetônico de diversas formas. Inclusive, não apenas para crianças, como eu vi aqui no chat também. A gente consegue trabalhar com adultos, crianças, adolescentes. O mercado imobiliário, ele usa há um tempinho já a realidade aumentada. Por exemplo, o corretor de imóveis, ele chega na obra ou numa construção, no apartamento, que não está pronto ainda, e lá tem um QR Code na parede. Então, o cliente aponta o celular para esse QR Code e ele consegue ver o apartamento por dentro, pelo celular, consegue manipular o apartamento, ver as paredes, sabe, ver sugestão de móveis, ele consegue ver por dentro. Então, isso aí agrega muito valor também, porque a gente muitas vezes fica com medo de comprar um imóvel, porque a gente não vê, não tem noção de como é, né, por dentro, vê apenas ali a planta baixa. Então, essa forma de realidade aumentada, ela agrega muito no mercado imobiliário, na sala de aula, em todo tipo de campo. Então, esse é um exemplo que a pessoa aponta o tablet, o celular para um marcador, no caso, é uma planta baixa de um apartamento, de uma casa, e consegue ver de forma bastante interativa. Então, imagina quanto isso vai trazer de possibilidade. Também existem vários aplicativos, inclusive de tintas, né, várias marcas de tinta. Se você for baixar no aplicativo no aplicativo que baixa outros aplicativos, né, no programa, você consegue ver, baixar e pintar a parede da sua casa, do seu apartamento. Você aponta a câmera e pinta a parede, e vê como é que fica com a tinta azul, tinta amarela. Então isso torna mais fácil você comprar uma tinta, comprar um móvel, porque você imagina no local, na sua casa. Então isso também está sendo muito utilizado hoje em dia. Então, no mestrado, a gente conseguiu produzir um livro chamado Projetar. Esse livro, como eu trabalho no campus Morada Nova, no IF, eu consegui fazer um levantamento de diversas edificações da cidade de Morada Nova, edificações relevantes, tanto de projeto de bidimensional, AutoCAD, como tridimensional. A gente conseguiu fazer todo um levantamento e colocar nesse livro. Então, a gente fez um jogo de palavras com a AR, que é a Augmented Reality, realidade aumentada, e transformar no e-book, que foi bastante premiado. A gente conseguiu apresentar em vários congressos, inclusive no RedTech, que eu vou mostrar mais na frente. O RedTech é o encontro de reitores dos IFs, né, nacional, que atualmente é bastante concorrido de conseguir ser aprovado, realmente é um concurso. Então, nesse livro, a gente fez toda uma abordagem interdisciplinar. Não apenas trazer o modelo tridimensional, realidade aumentada, mas a gente conseguiu criar uma base teórica também. No livro foi possível trazer elementos sobre projeto arquitetônico, onde o aluno pega o livro e vai ler. Ele vai aprender projeto arquitetônico primeiro, os conceitos iniciais, escalas, planta situação, fachadas, e sobre o próprio conceito de realidade aumentada. Então, depois que ele se apropriar desses conceitos iniciais, ele vai para a cidade de Morada Nova. Então, dentro desse capítulo de Morada Nova, nós escolhemos 8 edificações históricas da cidade, que é o terminal rodoviário de Morada Nova, o Mercado do Peixe, estou falando da esquerda, começando pela esquerda para baixo. O centro administrativo, aí no meio tem a Igreja Matriz, a cidade, embaixo o Museu do Vaqueiro, do lado direito é o Hotel Municipal da cidade, e as duas quadras também da cidade, que é o ginásio e a quadra fechada, só site. A só site é a quadra fechada, o campo. Então, essas certificações, elas são
relevantes na cidade. Então, o que foi que a gente pensou na pesquisa? Vamos trabalhar a realidade aumentada, vamos. Então, primeiramente, nós fizemos um levantamento com os professores. A gente perguntou se eles conheciam a realidade aumentada. Então, assim, 99% nunca viram falar sobre esse tema e tinham mais curiosidade sobre isso. A gente aplicou questionário e tudo. Depois fizemos uma palestra com eles e eles gostaram muito do tema. Eles achavam que também que era uma coisa muito complicada de ser aplicada e realmente viram que não é simples demais. E depois a gente fez uma aplicação com os alunos. Então, os alunos também, e foi na época da pandemia, inclusive. Então, de casa mesmo, a gente conseguiu trabalhar com eles. Então, assim, foi um sucesso também. Eles ficaram perguntando por que os professores não usaram isso com a gente. Tipo, tinha muita dificuldade, né, de projeto arquitetônico, visualização dos projetos. Então, dessa forma, era possível visualizar mais detalhes das edificações. Então, a gente escolheu essas edificações e também essa estratégia de escolher essas edificações e não usar construções da França, da Alemanha, que eles talvez nunca vão ver presencialmente, é justamente construir esse campo da afetividade, como forma o Valon. Trabalhar a afetividade dos alunos, que isso também é muito importante para o aprendizado. O aluno ele consegue interagir com seu objeto de estudo. Esse Museu do Vaqueiro, a Igreja Matriz, os alunos muitas vezes passam em frente ali, a construção, entram, mas nunca pensaram em trabalhar ali dentro, aplicar a sua pesquisa. Eles vão ser engenheiros civis, vão ser arquitetos, nunca pensaram assim na sua cidade, em modificar a sua cidade, compreender. Então, nós trouxemos realidade aumentada para a realidade do aluno, resumindo. E no livro, eu dei um exemplo do Museu do Vaqueiro, a gente pegou a edificação, fez todo um levantamento de arquitetura, levantamento de medidas mesmo, sabe? E transformamos num projeto tridimensional, como do lado direito. Então, esse modelo tridimensional é o que o aluno consegue ver em realidade aumentada, esse modelo do lado direito. O aluno abre o livro, vê a história do museu, já trazendo a parte da interdisciplinaridade, a história do museu, a geografia, o relevo da cidade, e depois disso ele consegue visualizar de forma tridimensional o museu, no caso. Então ele consegue ver elementos que ele jamais conseguiria perceber numa foto, num projeto, num papel impresso. Então isso assim agregou muito mesmo, tanto em relação à afetividade como em relação à construção do conhecimento. Porque a gente está trabalhando a realidade do aluno, o que ele compreende. A partir disso, o que ele compreende, a gente vai construir novos conhecimentos. Então essa foi esse projeto, né, foi aprovado e apresentado no RedTech, que hoje em dia foi o único projeto do IFCE que foi aprovado na época, de experiências exitosas, né, no ensino. Então, assim, hoje em dia, essa última seleção que teve, nenhum do IFCE foi aprovado. Então, para você ver o quanto é complicado ser aprovado lá, realmente pela relevância do projeto mesmo. Então, também a gente publicou alguns capítulos e artigos sobre o tema de realidade aumentada. A Alana falou muito bem em relação a algumas aplicações para as ciências. Se você for, por exemplo, trabalhar a biologia, você consegue trabalhar em número assim, não tem nem como limitar, assim, é bem amplo, né? Questão da aplicação. Química também, os elementos químicos, você consegue modificar. Por exemplo, você pode imprimir vários cards, né, dos marcadores, você imprime 3 cards. Aí cada card é um elemento químico. Então você consegue segurar os cards e manipular no aplicativo os elementos. E eles vão se encontrando e fundindo e virando outros elementos. Então isso aí, para o aluno, para o adolescente, para o adulto, para a criança, assim, eles nem imaginariam que fosse possível, né? Assim, só coisa de filme mesmo. Também a gente fez uma revisão de realidade virtual. Inclusive, apesar de não ser o tema da nossa palestra, da nossa conversa, a realidade virtual é um tema que está toda hora junto com a aumentada. Não tem como separar, porque ambas são potencialmente favoráveis para o ensino, totalmente aplicáveis ao ensino. Ainda não é, no Brasil, né, ainda não é adequadamente aplicada. Fora é bem mais, né? A gente vê, assim, eu estava vendo pela Europa, assim, tem muitos casos lá de aplicação nos Estados Unidos.
Tem um professor de Harvard também, que eu estava até falando com ele, que ele trabalha com isso também lá. Então, no Brasil, a gente sente falta dessa aplicação, porque a gente vê que consegue, assim, é uma coisa que não é complicado de aplicar e tem muita chance de sucesso em sala de aula. Então, a gente traz mais algumas aplicações. Nós temos também 3 livros. Esses livros também trazem textos sobre realidade aumentada, sobre também internet das coisas, que também tem um pouco de relação. São tecnologias atuais. E diversos outros capítulos de livro, artigos que temos publicados também, são apenas relevantes. Também trazemos algumas possibilidades, como eu falei, até também idiomas. A gente consegue utilizar a realidade aumentada, não apenas nas ciências, física, engenharia. Conseguimos aplicar em diversas outras áreas, assim. Se você colocar no YouTube ou ver artigos, você vai ver que tem, assim, alguma coisa já tem sido pensada ali, trabalhada, mesmo que seja uma coisa mais primitiva, mas tem alguma tendência à realidade aumentada. Então, se você quiser trabalhar em sala de aula, você facilmente vai conseguir material, desenvolver material, utilizando o Itch.io também, você consegue, com os alunos. Ok? Passar a palavra para o professor Sandro. São os contatos. Bem, gostaria de novamente agradecer a todos. A gente tem esse momento agora daquela avaliação, né, de participação de quem está com a gente aqui na palestra. Né? Tem um QR Code, vocês podem explicar melhor, né? Pronto, Pode falar. Então, a gente está nesse momento final, né? A gente está aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Caso vocês tenham dúvidas, podem colocar no chat, né? Que a gente está aqui para respondê-las. A gente agradece. E a gente gostaria de pedir que vocês respondessem, se possível, a esse formulário. Ele vai ajudar muito a gente a desenvolver nossas pesquisas, né? Daquilo que a gente falou aqui, daquilo que vocês já compreenderam sobre a realidade aumentada. É muito importante para a gente esse feedback, né? Esse retorno é muito importante. John, tu bota só um slide, por favor, para mim, para poder falar aqui sobre... a gente tem aqui as publicações, né, que a gente fez, como o John falou, ele trouxe algumas, né? A gente tem publicações em realidade aumentada, várias publicações, a maioria é do John, porque ele vem fazendo esse trabalho desde o mestrado, ele está começando o 3º ano dele do doutorado. Passa para a última. Eu tenho algumas publicações, isso daí. Eu tenho algumas publicações, eu tenho Realidade Aumentada, uma revisão sistemática de literatura no ensino de matemática, já foi publicado, né, foi publicado esse ano. E essa semana, felizmente, né, que ajudou aí nesse processo também dessa apresentação, a gente teve a publicação de um capítulo de livro, que fala do Itch.io. Como eu falei para vocês, eu escrevi um artigo e escrevi um capítulo. O artigo vai ser publicado ainda na Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica, a RIBEPT, mas esse artigo ele está aguardando a publicação ainda até o final do 1º semestre, foi o que garantiram para a gente que ele será publicado, mas felizmente o capítulo já saiu. Né? Então, se vocês tiverem interesse, se vocês gostaram da palestra, se vocês quiserem rever aquilo que foi falado sobre o Itch.io, criação de perfil, tudo isso é explicado nesse capítulo. Então, a gente tem aqui um link, a gente pode disponibilizar para vocês no chat, esse link, né, professor? O link aí do acesso ao livro. O nosso capítulo que fala do Itch.io é o capítulo 8, tá certo? E aí, assim, tudo aquilo que a gente puder tirar de dúvidas para vocês, tem os nossos contatos também, tem os nossos e-mails, tem o acesso do nosso Lattes também aqui, acredito que nessa página do Renoem tem o nosso acesso aqui. Então, assim, se vocês precisarem tirar qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Aí tu pode voltar lá para o final, João, e a gente deixa vocês aqui com o QR Code, né, e com o endereço. Eu vou colocar também o linkzinho do formulário, né, aqui na